Boa noite a todos. Nossa, primeiro dia de aula aí, segundo, né? Todo mundo, não faltou ninguém, né? Até anima o professor, né? Meu Deus. Então tá, todo mundo aí. Pessoal, então, quem não veio na semana passada, né? A gente começou o módulo 2, tá? O módulo 2, o tema do módulo 2 é compreendendo a visão celular. A gente vai conhecer melhor o que é essa visão, né? Essa visão celular no modelo dos 12, que de repente para alguns, quem fez, todo mundo aqui acho que já fez um encontro face a face com Deus, né? Todos fizeram, né? Senão não estariam aqui, né? E no encontro face a face com Deus há uma ministração sobre isso, mas lá é praticamente um resumo, né? E aqui durante o módulo 2 você vai poder aprender biblicamente, entender melhor o que é essa visão, né? Que, como a gente já viu aqui na aula passada, ela está muito ligada àquelas 4 palavras, né, que está lá na parede da igreja: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então a gente vai estar falando muito sobre esses 4 pilares, né, porque basicamente a visão está fundamentada nesses 4 pilares. Todos esses pilares são bíblicos e a gente vai estar aprofundando isso. Na semana passada a gente já deu uma pinceladinha, né? Basicamente, ganhar é o processo de alcançar as almas para Jesus. E a gente viu isso semana passada, que embora no corpo de Cristo existam os evangelistas, que são pessoas que têm um dom nato para ganhar almas, né? Essas pessoas certamente vão ter muito mais facilidade para ganhar as almas para Jesus. No entanto, o ID de Jesus, o ID e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse ID não é só para evangelista e nem só para pastor. Esse ID é para todos, né? Jesus deixou o ID para todos. Então, todos nós temos como propósito, e esse é o propósito da igreja. Eu sempre digo que Jesus só não veio ainda, a igreja não foi arrebatada ainda. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra para cumprir uma missão. E qual é essa missão? A missão é o ID. O ID fazer discípulos. Todos nós podemos fazer discípulos. Alguns vão fazer mais, outros vão fazer menos. Tudo vai depender do propósito que Deus tem para cada um aqui, né? É aquela questão da parábola dos talentos, né? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Então a gente tem que multiplicar esses talentos. Agora, todo mundo recebeu talento. Ninguém vai dizer assim, eu não recebi nenhum. Não, todo mundo recebeu, né? Agora, quem recebeu mais, capricha aí, porque você vai ter que multiplicar mais, né? Quem recebeu menos, multiplica menos, mas todos devem frutificar, né? E esse frutificar também está ligado a essa conquista das almas. E a gente viu consolidar, né? Que é fazer com que essas almas permaneçam, né? Durante muitos anos, eu que já sou rato de igreja, já me converti em 1996, sempre foi um grande problema das igrejas, agora estou falando de igrejas evangélicas, né? A pessoa entra na igreja, mas é como se tivesse, né, uma espécie de um buraco no lado nos fundos da igreja, que as pessoas entram e saem, né? Então sempre foi um problema, né, essa dificuldade da permanência. As pessoas... Está fazendo um barulhinho aqui, né? Tá... Sino? Um alerta? Então sempre foi um problema, né? Uma dificuldade. As igrejas, entra gente e sai, entra e sai, entra e sai. Até os dias de hoje, isso ainda continua acontecendo. Inclusive em igrejas grandes, inclusive igrejas famosas, né? Até, diga-se de passagem, Ana Paula Valadão, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Do Ministério Dentro do Trono. Ela gravou uma música em um dos CDs dela. A letra da música diz, né? Pessoas vêm, pessoas vão. Não me deixe endurecer o coração. A letra da música, né? Porque é um risco para nós líderes, né? Agora falo líderes porque estamos na escola de líderes, né? A gente ficar com o coração endurecido pelo fato de pessoas nos deixarem, né? No entanto, isso sempre foi assim. Sempre foi. Pessoas vêm, pessoas vão. Agora, quando não se tem um método para se firmar essas pessoas, para consolidar essas pessoas, essa debandagem de pessoas ela é muito maior.
Muito maior. Por quê? Porque a igreja não tem uma preocupação em realmente zelar por aquela vida, consolidar ela, firmar, ajudar ela a permanecer no caminho. Então, dentro da visão, a gente tem esse princípio como algo, como um fundamento. Né? É dever nosso, como cristãos, não apenas ganhar, mas consolidar elas, firmar, ajudar elas a ficar firmes no Evangelho. Claro que não necessariamente que as pessoas são obrigadas a permanecer na mesma denominação onde eu estou. Tem pessoas que eu ganhei para Jesus, consolidei para Jesus e hoje estão em outras denominações, estão espalhadas por aí, né? Mas eu fiz a minha parte. Enquanto eu tive a oportunidade, fiz de tudo para que aquela pessoa permanecesse no caminho. Porque uma coisa é a pessoa estar numa outra denominação e outra coisa ela está desviada. Quantos estão entendendo? Uma pessoa que está desviada do caminho, ela veio para uma igreja, fez um encontro e tal, mas hoje está desviada, então quer dizer, ela não foi consolidada. Alguma coisa faltou para que ela permanecesse. Né? Claro que nem sempre a culpa é nossa, né? Muitas vezes são as próprias escolhas que a pessoa faz. Né? E muitas delas, eu comentava com um psicólogo lá na clínica onde meu filho vai, agora de tarde, ele também é cristão. A gente comentava sobre a questão dos confrontos, né? Muitas pessoas não permanecem na igreja por quê? Porque não aceitam o confronto. A pessoa quer vir para a igreja, mas ela não quer mudança, ela quer permanecer. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. E aí, quando o pastor ou a pastora começa a usar, além do cajado, a vara, porque todo pastor tem o cajado, mas também tem a vara, algumas pessoas não gostam. E aí eu vou mudar de igreja. É mais fácil mudar de igreja, né? E tem gente que passa uma vida toda pulando de galho em galho e vai mudando e vai mudando. Por quê? Porque não quer crescer. Né? Ela quer ficar ali. E agora com a questão da internet, pior ainda, né? Porque agora eu estava vendo uma pregadora famosa brasileira, Edmeia Williams, ela estava comentando, né, que agora as pessoas querem sentar numa cadeira, assiste o culto online, né, sentado na poltrona, comendo pipoca, tomando um suquinho, e aí ela faz o Pix, eu vou fazer meu dízimo agora, ela lá faz o Pix do dízimo. E tá tudo certo, entendeu? Faço o Pix do dízimo, assisto o culto online, só que esse não é o propósito de Deus, nunca foi. E a internet veio para somar, e principalmente no tempo da pandemia, para ser uma opção, porque não tinha outra opção. Mas agora a pandemia já acabou faz tempo, então não tem mais desculpa. E muitas pessoas se acostumaram com online, né? E aí está perdendo o foco, porque igreja é isso aqui, ó, é junto, é ferro que afia o ferro. É que nem lixa que lixa, um lixa o outro. E isso aí dá desconforto. Né? Só que é assim que a gente cresce. Né? Quando eu olho para Edna, tu és uma benção, mas tu pode melhorar aqui. Né? E feliz daquele que aprende a fazer isso olhando no olho, né? Não falando por trás. Né? Porque aí eu vou falar por trás é muito feio. Né? Mas falando, olhando no olho é lindo, porque esse é o propósito. A gente vai crescer moldando o outro. E é assim que a gente cresce. E quando a gente foge disso, né, eu estou interrompendo o processo. Meu Deus, vamos lá. Discipular, né? O discipulado o discipulado nada mais é do que o andar lado a lado, é caminhar junto, né? É poder estar acompanhando o discípulo e transmitindo os ensinamentos de Jesus para aquela pessoa. Isso é o discipulado. A escola de líderes, ela faz parte do discipulado, porque aqui eu, como pastor, como líder, eu estou transmitindo os ensinamentos de Jesus para vocês, então isso é um discipulado, mas esse discipulado não é só a escola de líderes. Esse discipulado é estar lado a lado. Quanto mais tempo eu puder passar com o discípulo, mais eu vou poder transmitir conhecimento para ele. Eu já tive discípulo caminhoneiro. E aí, como fazer para discipular um caminhoneiro? Simples, você tem que se oferecer para trabalhar um dia com ele. Eu tinha um discípulo que era caminhoneiro, e aí eu perguntei, quando é que eu posso ir contigo? Uma viagem mais curta, assim, de um dia, de 2 dias? Eu vou fazer uma viagem menor assim, ele transportava banana para uma empresa que tem ali em Nova Trento. E aí passei um dia de caminhoneiro. E é bacana, porque você vai e volta na viagem, tem assunto o tempo todo, né? Então, um investimento.
Eu estou discipulando agora, na verdade não estou discipulando, né? Eu vou para essa viagem agora de manhã, eu vou com a minha esposa, e aí um discipula o outro, né? Porque minha esposa é minha mãe na fé, né? Mas hoje eu quase que eu passei ela, então, de tanto que eu busquei, né? Então a gente vai, é um discipulado no casamento, né? Que é muito importante também. E o enviar, né, queridos? O enviar é o último pilar, né? Que é quando você atinge um determinado nível e agora você é enviado para cumprir o propósito. Quando vocês se formam na escola de líderes, um dos propósitos é tornar você um líder de célula. Então, quando você abre uma célula, você já está passando por um processo de envio, que agora você foi enviado para ter a sua célula. Só que tem outro nível de enviado. Daqui a pouco você pode ser enviado como você foi consagrado um pastor ou um evangelista, e agora você, ou um ministro do louvor, enfim, e você está sendo enviado para servir num outro lugar. Né? O André, eu sei que ele ajuda lá em Tijucas, por exemplo, é um certo envio. Quando eu estou indo servir em outro lugar, estou sendo enviado. Pode acontecer no futuro a Igreja Batista aqui abrir outras congregações em outras cidades. Hoje está em Canelinha e Tijucas, mas no futuro pode ter outras em outras cidades, né? Itapema, Bombinhas, Major Gercino, não sei, São João. E aí vai ter líderes daqui que vão ter chamado para começar um trabalho lá. Estou sugerindo aqui, né? Isso é um envio. E eu posso ser enviado para as nações, né? Vamos começar um trabalho missionário lá em Portugal ou na África. Aí é um outro nível de envio, né? Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então eu começo aqui em Canelinha, mas eu posso ir para os arredores de Canelinha, Santa Catarina, Brasil, não tem. E aí eu vou lembrar novamente o tema do ano passado, que eu já lembrei semana passada, que é o Salmo, né, de número 2, que diz, né, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então, se eu tiver fé para querer que Deus pode me dar uma nação, né, vocês conhecem, né? Hoje, o apóstolo René, que é a nossa cobertura espiritual, está em mais de, sei lá, 50, 60 nações, não me lembro agora de cabeça, né? Luiz Hermínio também, que é muito conhecido de vocês aqui, também está em inúmeras nações, né? Igreja Batista da Lagoinha, que é muito conhecida aqui no Brasil, também está em inúmeras nações. E assim, no Brasil, hoje tem muitos ministérios aí que romperam, né? E estão espalhados nas nações. Os Gideões da última hora aqui de Camboriú, né? Estão em várias nações também, né? Então, esse é o propósito. Começa na cidade até atingir as nações. Fechou? Falei muito rápido? Então, queridos, a gente parou no nível 2, tá? No item 2, o item 2, que diz assim: para que a visão celular? Para que a visão celular? Vamos orar, né? Para não perder o costume, né? Para agradecer a Deus, né, pela vida de vocês. Quero dizer que eu fico muito feliz, né? Poder ver alguns alunos aí voltando. E tenho certeza que vai ser bênção não só para vocês, mas para mim também como pastor, porque eu sei que essa escola aqui a gente aprende dos dois lados, né? Não é só os alunos que aprendem, o pastor também aprende, né? E graças a Deus a gente tem alunos aqui que participam, né? E continue participando, né? Porque é com a participação de vocês que a gente vai ampliando também, né? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te dar graças mais uma vez, Pai, por essa oportunidade, Pai, de poder de compartilhar a tua palavra, de poder transmitir aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o teu Espírito Santo se faça presente em cada aula, nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando, nos orientando, a fim de que todos aqui, Pai, possam crescer e atingir a estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus Cristo, que é o nosso principal modelo no qual nós seguimos e temos ele como referência máxima para todos nós. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, e ministra os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo achou aí? O item 2, página 26?
O livro do mestre é a página 28. Tá? É a primeira lição, tá? Primeira lição que a gente está aprendendo sobre compreendendo a visão celular. E o item 2. Para que a visão celular? Basicamente, a visão celular, ela está falando de uma visão de trabalho em células, né? O que são células? Todo mundo aqui já sabe. Células são pequenos grupos. Tem igrejas que chama de PG, tem igreja que chama de grupo de convívio. Eu agora coloquei o nosso grupo lá, coloquei o nome nos meus vídeos, que a nossa célula é gravada. Eu só edito depois, e algumas conversas paralelas que tem na célula, claro, isso é tirado fora, né? E as conversas que tem depois da palavra também não é gravado. Eu não vou ficar gravando as pessoas desabafando, pedindo oração, esse tipo de coisa. Mas a parte da palavra, a parte da oferta, do louvor, eu gravo. Isso vai para o meu canal do YouTube. E eu coloquei grupo de comunhão e oração. Que para mim, o que é uma célula? É um grupo de comunhão, de oração, onde a gente compartilha a palavra. Só que tem um objetivo, né? A célula tem um foco que é a conquista de almas. Existem momentos, dependendo da fase que a gente está vivendo no reino de Deus, porque a gente está no meio de uma guerra, né? Então eu sinto pela experiência, né, que existem momentos em que a célula ela acaba se transformando numa espécie de local para consolidação, né? A célula acaba se transformando num local para consolidação. No entanto, quando tudo está funcionando perfeito, né? A célula tem o objetivo de ganhar almas. Ela não foi feita para consolidação. A consolidação ela é feita através do discipulado, ela é feita através do trabalho dos pastores, dos líderes, entendeu? Os outros encontros que tem, né? Reencontro, pós-encontro, reencontro, tem encontro nível 1, encontro do fruto fiel, consolidando o fruto fiel, multiplicando o fruto fiel, tem uma série de encontros, tudo isso vai ajudando no processo de consolidar. Mas eu não vou dizer que seja errado, né, usar a célula para consolidação, porque eu mesmo, muitas vezes, por direção do Espírito Santo, a gente acabou usando a célula realmente para consolidar, né? Mas é bom que todos saibam que, para quem já está consolidado, eu me considero, pastor Cristo, alguém que, tipo assim, eu não estou perdido dentro da igreja, eu sei, eu creio em Jesus Cristo e nada vai me fazer eu desistir dele, né? Então, se eu estou consolidado, e eu entendo que eu tenho, a minha missão como discípulo de Jesus é reproduzir o evangelho, é ganhar novas almas, então na célula eu tenho que ter em mente que eu deveria ter como meta, toda semana, levar um convidado. Isso deveria ser, tipo assim, tá claro para a gente, né? Mas enfim, vocês estão aqui na escola de líderes para aprender, né? E é importante entender isso, que eu deveria ter como meta sempre levar visitantes. Porque o propósito da célula é multiplicar. À medida que a célula atinge um determinado número de pessoas e já tem líderes e timóteos preparados, ela deve multiplicar, para não perder o propósito, porque senão, daqui a pouco, se perde o foco e, enfim, descaracteriza o motivo da célula. E pode até, sei lá, acontecer uma regressão daqui a pouco, sei lá, né? Porque tá desfocado a coisa. Mas em nome de Jesus, todos aqui vão multiplicar. Amém? Na verdade, já multiplicou, né? Porque tem quantas células aqui em Canelinha hoje? Eu não sei quantas tem, mas deve ter, sei lá, 4, 5? 4. Vai multiplicar mais. Vamos lá, então, que o pastor Cristo deu uma fugida aqui. Então, vamos lá. Assim como as células se multiplicam, assim como as células do corpo humano, tá? Dos corpos humanos, elas se multiplicam, a visão celular
Da mesma forma, nasceu para que juntos, de forma ampliada, possamos multiplicar discípulos para o Senhor Jesus, não só em nossa nação, mas em todas as nações da terra. A palavra nação é a tradução do termo etnos, e o seu significado está mais próximo da ideia de grupos étnicos do que de países. Um país é uma nação politicamente definida. Uma etnia é uma nação culturalmente definida. Ou seja, uma etnia é um povo que tem a sua própria língua e a sua própria cultura. Então, o alvo da igreja celular é trabalhar com as etnias. A ordem do Senhor é para ir a todas as etnias e fazer discípulos. Na visão celular, o brasileiro não precisa necessariamente viajar ao exterior para trabalhar com uma etnia diferente da sua. Aqui no Brasil existem aproximadamente 250 etnias vivendo sob a bandeira verde e amarela. Há muitas tribos brasileiras que nunca ouviram o Evangelho, e a visão celular tem dentro do seu método estratégico o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Então, prestar atenção que essa palavra nação, né, no original, ela está ligada à palavra etnia, né? E não necessariamente etnia, eu preciso estar num outro país para necessariamente estar pregando o evangelho numa outra nação. Dentro da própria nação, aqui no Brasil, tem 250 etnias. Ou seja, assim, são várias tribos, e sem falar, né, nas diferenças que a gente tem, né? Rio Grande do Sul, a cultura é totalmente diferente da cultura do Nordeste, que é totalmente diferente da cultura do mineiro, né? Então, dentro de um próprio país, existem inúmeras culturas, inúmeras etnias, né? Então, Deus quer nos capacitar para pregar o Evangelho para todas essas etnias, né? Uma vez, uma curiosidade, né? Como é importante para quem sonha em pregar o Evangelho, por exemplo, a nível nacional, né? Na língua espanhola, por exemplo, saco é o paletó, né? Se eu dizer para a pessoa, pega lá o meu saco, pega o meu blazer, pega o paletó. Aqui para nós é outra coisa, né? Lá em Porto Alegre, para o gaúcho, né? Se o cara chega e diz assim, poxa, eu peguei uma bicha no banco hoje, terrível, fiquei 2 horas na bicha. O que é isso, né? É a fila, né? Para o gaúcho, bicha é fila. Enfim, então tudo dentro do mesmo país, né? Vocês pelo menos riem, né? Para ficar a aula mais... para a aula ficar um pouco mais desestressada. Descontraída, desculpa. Então, a tarefa do ID é a razão maior da permanência da igreja neste mundo. E a igreja celular cumpre com responsabilidade esse propósito de Deus, que tem como objetivo a grande colheita, multiplicação de discípulos. Na visão celular, o corpo de Cristo é tratado como a noiva, que deve ser ornada para o encontro com o seu noivo. E o tratamento da igreja expande o reino de Deus com autoridade e muito êxito. Não só na visão celular, né? Na verdade, na visão bíblica, né? Cristo, ele é o noivo e a igreja é a noiva. E a palavra de Deus diz, né, que Jesus vem buscar uma noiva santa, pura, sem mácula e irrepreensível. E dentro da visão celular, realmente, né, é algo que se bate muito na tecla. Quem foi para o congresso lá no Rio Grande do Sul deve ter percebido isso. Se bate muito na tecla da questão da santificação, de ter caráter, de um bom testemunho, porque o que faz com que aconteça a multiplicação é isso, né? É o bom testemunho, é o caráter, é o nosso exemplo de vida. E dentro da visão isso é ensinado o tempo todo, né? E isso que faz com que as células multipliquem, né? Porque se entrar o pecado, já era. Multiplicação cessa, o crescimento cessa, né?
Onde tem pecado, onde tem sujeira, onde tem coisa errada, a coisa para. Né? Se está crescendo, pode até crescer, mas é casa firmada na areia. Né? Se vir um vento forte, a casa cai. Né? Porque casa firmada na areia. E às vezes acontece, né? A gente tem igrejas aí com, sei lá, centenas de membros, né? Mas se não são ensinados a viver em santidade, aquilo tudo ali é só uma aparência, né? Só aparência. Números não impressionam Deus. Né? O que impressiona Deus são pessoas tementes com o coração quebrantado e contrito. Isso que impressiona Deus. Então, às vezes, uma igreja com 50 membros, estou dando um exemplo assim, impressiona muito mais a Deus do que uma igreja com 10 mil membros. Se aqueles 10 mil membros ali forem só pessoas vazias, que não têm conhecimento nenhum, estão só indo bater um cartão num lugar, onde elas entregam uma oferta e escutam uma palavra boa, que é conveniente, o que elas querem ouvir, isso pode ser até bom para elas, né? Ou para o líder delas, mas aos olhos de Deus, aquilo é só uma ficção. E a gente sabe que existe isso, né? Como costuma dizer, né? Pastor Luiz Hermínio usa muito essa frase, né? Igreja cheia de pessoas vazias, né? Então, às vezes, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. O que impressiona a Deus são pessoas cheias do Espírito Santo. Então, uma igreja cheia de pessoas cheias, né? A visão celular é uma estratégia de Deus e arrebanha multidões. Porém, a qualidade dessas multidões depende de cada um de nós. Os nossos discípulos terão a qualidade que nós implantarmos neles. Jesus delegou-nos a sua autoridade para fazer discípulos. Portanto, a visão celular tem como base de sustentação a autoridade de Cristo. Em Mateus 7, 28 e 29, ele diz, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, algumas implicações do ID para a igreja celular. Primeira coisa que a gente precisa saber é que fazer parte do ID, cumprir o ID de Jesus, isso é um privilégio. Para muitas pessoas isso pode ser um peso, né? Ter que ganhar almas para Jesus, ter que me esforçar em alcançar alguém para Cristo. Parece que isso é um peso. Pode parecer que seja, para alguns, mas isso é falta de renovação da mente. Para Deus, e para quem conhece um pouquinho da palavra, isso é um privilégio. A palavra de Deus diz que os anjos desejaram ter a oportunidade de pregar o evangelho, mas Deus não deu essa missão para os anjos, Deus deu para nós. E vocês sabiam que está escrito na Bíblia que os anjos gostariam de estar no nosso lugar? Você sabia disso? Mas Deus não deu esse privilégio para eles. Acho que 1 Pedro 1,12, né? Onde está essa passagem. Né? 1 Pedro 1,12, deixa eu ver se é esse mesmo texto aqui. Diz, né? Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisa para a quais até os anjos desejam atentar. Então, se eu não me engano, tem um outro versículo também na Bíblia que fala sobre isso, tá? Que fica claro que os anjos gostariam de ter essa tarefa de pregar o Evangelho, mas Deus não deu para os anjos, Deus deu para nós. Então, nós devemos considerar isso como um privilégio. Todos aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo têm o privilégio de anunciar o Evangelho. Privilégio esse que foi negado até mesmo para os anjos. Né? João 15, 16, Jesus disse, né, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então,
é bom lembrar, né, que não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele que escolheu a nós, né? A gente até pensa que fomos nós que aceitamos Jesus, mas Ele mesmo é que nos atraiu. A palavra de Deus diz em Jeremias ou é Oséias, que Ele nos atraiu, é Oséias, né? Que Ele nos atraiu e nos cercou com cordas de amor, né? Então Deus, Ele nos atrai para Ele, né? E Ele nos enlaça com cordas de amor. Quando, claro, todo mundo aqui no seu processo de conversão, com certeza Deus usou alguém, né? Mas aquela pessoa que foi usada estava sendo usada como instrumento nas mãos de Deus. No fundo, era o próprio Deus. Ele estava só usando aquela pessoa para falar para você. E hoje, agora é nós, que somos muitas vezes usados por Deus para falar para alguém. Mas tudo é Deus fazendo através de nós, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos os vasos nas mãos do oleiro, né? E ele nos usa, né? E ele quer nos usar. E felizes aqueles que entendem, né, que Deus nos alcançou com um propósito, né? Ele nos alcançou e agora quer nos usar, né? E ele tem todo o direito, né, de querer isso de nós, né? Porque ele mesmo é que nos alcançou, ele mesmo que nos escolheu, e nos escolheu para ir e dar frutos, né? Lembrando que esse fruto que permanece não é só almas, né? Esse fruto está falando de um bom testemunho, de uma mudança de vida. E por que Deus está tão preocupado com esse bom testemunho, que vocês vão ver eu falar muito sobre isso, né? E já devem ter percebido. Por que Deus está tão preocupado com o nosso bom testemunho e com a nossa mudança de vida? Porque é isso que faz com que as pessoas permaneçam. Porque eu garanto para vocês que se eu começar a dar mau testemunho, na próxima aula, alguns aqui não vão querer mais vir. Vão pedir para mudar o professor, né? E se o pastor der mau testemunho, você vai querer mudar de igreja. Entendeu? O que faz as pessoas permanecer é o bom testemunho. E o que faz as pessoas se desviar, muitas vezes, é o mau testemunho. Então, resumidamente, é isso. E automaticamente, quando há um bom testemunho, Jesus, ele é o viticultor, né? Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. À medida que a gente permita que ele vá nos podando, e ele nos poda para que a gente dê mais fruto ainda, né? Para que a gente dê mais fruto ainda, para corrigir o português, quanto mais fruto eu dou, quanto mais a mudança de vida, né? Automaticamente mais vidas vão ser atraídas por mim. As pessoas vão ver. O evangelho que ele é pregado pelo bom testemunho, eu não preciso nem falar muito. Porque as pessoas se sentem atraídas. Quando lá no teu ambiente de trabalho as pessoas começam a perceber a mudança que Deus está fazendo na sua vida, elas mesmas vão perguntar, o que está acontecendo contigo? Eu conheço você de anos atrás, você não era essa pessoa. Você era beberrão, você era glutão, você era cachaceiro, você era da pinga, do forró, da bagunça, né, da droga. E você era nervoso, irritado, chato, grosso, estúpido. E agora estou vendo que você está até mais calmo. O que está acontecendo, né? E aí onde as pessoas vão perguntar. Não, é Jesus, né? Comecei a participar de uma igreja, participei de uma célula, eu fiz um encontro com Deus, e aí as pessoas vão começando a vir de uma forma natural, nem faço muita força. Agora, quando eu não permito Deus me transformar, às vezes eu tenho que fazer uma força para trazer uma pessoa para uma célula, parece que aquilo é um peso, né? Por quê? Porque o meu testemunho não está correspondendo ao Jesus que a gente tanto anuncia. E aí fica mais difícil. Está dando para entender? Então é um privilégio poder servir a Cristo, é um privilégio poder seguir a Jesus, poder representar Ele, né? Poder dizer, poxa, eu sou um filho de Deus, eu carrego a Cristo. Nós somos os transportadores da arca, né? A arca saiu daqui? Agora está em nós, né? Agora ela está em nós. Nós somos a arca, né? E o Espírito Santo é o que tem dentro da arca, que é o tesouro precioso que nós carregamos, né?
Além de um privilégio, é uma responsabilidade. Não basta só ganhar as vidas, é preciso apacentá-las. Na visão de Jesus, cada líder deve viver na dependência do Senhor, para que o pastoreio de suas ovelhas seja de excelência. No Evangelho de João, capítulo 21, no 15 ao 17, aqui tem a conversa de Jesus com Pedro, né? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado a terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, muitas vezes nós interpretamos a palavra amor, né? E principalmente agora tem um movimento aí fora, né, que diga não ao ódio, diga sim ao amor, né? E muitas pessoas interpretam o amor de uma forma bem diferente, né, do que a Bíblia ensina. O amor que a Bíblia ensina é um amor que envolve sacrifício, é um amor que envolve renúncia, é um amor que envolve cruz, é um amor que envolve obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Ah, eu canto um corinho de louvor lá, sabe aquela música lá que o Vitor canta todo domingo? A música diz: eu te amo. Tinha uma música que a gente cantava do Filho do Homem, né? Eu te amo, ó Deus, né? Eu te amo, tá? Mas que amor é esse? Amar não é cantar músicas de eu te amo. Amar é ações práticas. Aqui Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Então, amo. Ah, então agora tu vai cuidar das minhas ovelhas. Porque se tu cuidar delas, aí tu está demonstrando que me amas. Para Jesus, na linguagem dele, o que ama ele é aquele que cuida daquilo que ele mais ama. E o que Jesus mais ama? As vidas. Foi por ela que ele morreu. Foi por elas que Jesus deu a vida lá na cruz. Então o que Jesus mais ama não são as músicas. O que Jesus mais ama não é o canto com a música que eu canto no culto de domingo à noite. O que Jesus ama é a pessoa que está cantando. Ele ama a mim, ele ama você, ele ama as almas. Então, cuidar das vidas é uma das maneiras mais práticas de demonstrar amor. Agora, eu não quero cuidar de ninguém. Então agora o teu amor já está em xeque. Se você não quer cuidar de ninguém, então já se duvida de que tipo de amor é esse, né? Porque quem ama, cuida. É que nem botar um filho no mundo. Bota o filho, mas não quer cuidar dele? Quer terceirizar? Terceiriza para a escola, terceiriza para a babá, terceiriza para todo mundo, e terceiriza, e passou o dia você nem conversou com o filho, né? A gente, claro, a gente sabe que hoje em dia, a maioria que todo mundo trabalha, tu precisa de uma creche, precisa. Eu, de vez em quando, eu conto com a ajuda da minha sogra, a gente tem. Nesse exato momento, estou contando com a ajuda da Dai. Nós vamos ter que fazer uma vaquinha aí, todo mundo aí depois, para contribuir com a Dai. Mas, pelo menos um período de tempo eu tenho que passar com meu filho, né? Então, isso é amar. Cuidar daquilo que Deus me deu, né? Até que atinja a maturidade e possa andar com as próprias pernas, né? E assim os discípulos, né? Não é só ganhar, tem que cuidar. Princípio do consolidar.